sou a Rosana Cláudia Santos. Hoje num podcast, um tempo mais longo, numa conversa aqui, quero falar com você a respeito da autoridade sua sobre a vida do seu filho. Exatamente isso. Qual é a autoridade que você tem, que você exerce, que você realmente aplica de forma efetiva na vida do seu filho? Os pais são, sim, a autoridade na vida dos seus filhos. E eu quero lhe assegurar que uma vez que essa autoridade é perdida, será muito mais exaustivo a recuperação da autoridade sobre a vida do seu filho. Então, veja bem, se você exerce uma autoridade que não está sendo aplicada da maneira conveniente, coerente, de uma forma onde tem os melhores resultados, consequências mais produtivas, mais positivas, consequências para atitudes e desenvolvimento mais saudável na vida do seu filho, essa autoridade precisa ser revista, porque ela precisa ser aplicada de maneira conveniente, coerente, ajustada. Exatamente isso. Quando nossa autoridade não está sendo bem desempenhada na vida do nosso filho, creia, será muito mais complicado a recuperação e a preservação, ela é mais facilitada. Então, recuperar sempre dá mais trabalho, sempre. Posso lhe garantir que é bem mais exaustivo. Isso quando nós conseguimos uma boa, efetiva recuperação. Então, preservar a autoridade que você tem de direito, ou seja, já é algo que acontece, já é algo natural, já é algo pertencente ao seu relacionamento de pai, mãe, filho. A autoridade já é algo inerente a este relacionamento parental entre pais e filhos. Para preservar uma autoridade, dá muito mais trabalho, porque requer atenção, requer batalhas que são travadas. Então, é necessário uma máxima atenção ao tipo de autoridade que você exerce sobre a vida do seu filho. Mas uma vez que nós perdemos essa autoridade, o trabalho da recuperação poderá ser até exaustivo e vai dar até mesmo vontade de desistir. Mas nós estamos falando aqui do filho, dos nossos diamantes, nossos filhos. Como podemos desistir de uma missão colocada para nós na autoridade de pai e na autoridade de mãe? Você tem uma missão referente aí à vida do seu filho. Você tem uma missão, mãe e pai. Missão paterna, missão materna, de exercer uma autoridade efetiva e que traga resultados saudáveis para a vida do seu próprio filho. Como desistir disso? Como negar disso? Como? Como podemos desistir disso e negar isso? Como podemos virar as costas e não exercer uma autoridade que venha trazer ali os resultados significativos para a vida do nosso filho? Veja, os pais e as mães estão inseridos numa jornada com o filho. E a diferença está no momento em que o pai e a mãe, ao estarem inseridos na mesma jornada que o filho, vai ter ali uma autoridade real. E ao aplicar os princípios da autoridade, a formação e a lapidação do diamante da casa acontece. Quando o filho fracassa, os pais também fracassam. Quando os filhos têm sucesso e são honrados, os pais também são mais felizes e também são mais honrados. Estabelecer e manter a autoridade vai gerar os conflitos, principalmente porque os filhos, eles são regidos por impulsos de prazer e interesses e vão querer fazer só o que lhes fazem sentir satisfação. Isso é certo. Nosso filho jovem, adolescente, ele ainda está regido puramente pelo instinto de prazer, instinto dos interesses, as necessidades que ele tem das descobertas, novos prazeres, novas experiências, novas vivências,
querem ter vários tipos de conhecimentos, vários tipos de experiências, que de repente o pai e a mãe não concordam, não estão ali de acordo com os valores de uma casa, mas o filho está regido por esse tipo de instinto de prazer, interesses em autossatisfação, em autorrealização. Isso é próprio dessa jornada da adolescência. Então, nem tudo pode ser executado, nem tudo pode ser feito. Caberá ao pai e à mãe liberar ali limites essenciais dentro da sua margem de autoridade materna ou paterna. Os limites provocam frustrações e podem levar os filhos a comportamentos de pirraças, manhosidades, inquietações, batalhas fortes porque vão querer suas realizações e interesses. Alguns pais, ao travar essas batalhas, desistem, cedem a esses ataques dos filhos, às persistências, das insistências do filho nessas autorrealizações. Mas aqui perde-se a autoridade. E depois, para recuperar, é um exaustivo trabalho, e por ceder novamente, há muitos pais que vivem cedendo, sendo permissivos além da conta. Há uma necessidade de limites, há uma necessidade de regrar o caminho certo ao filho. E quando os pais abrem a guarda disso, cedem, muitas vezes, vai perder a autoridade sobre a vida do filho. Ou seja, aos poucos, em tanto ceder, vai minguando essa autoridade até perdê-la. Atendo muitos pais que tiveram suas autoridades sobre a vida do filho ao minguá-la nos momentos em que foi cedendo aos encantos, aos interesses, das necessidades jovens. Claro, o jovem precisa viver vários tipos de experiências, estar diante de várias vivências, praticar coisas, novidades de vida, isso é essencial, mas é necessário que o pai e a mãe, com uma máxima atenção, esteja aberto em olhar o que de fato é interessante que o filho viva, em que momento do filho essa jornada poderá ser cumprida nos interesses do filho. É preciso ter esse tipo de atenção, porque se o filho pede, o pai cede, o filho deseja, persiste, a mãe cede, o filho pede, deseja, o pai ou a mãe diz sim, daqui a pouco diz não, cede, sabe? Não estabelece um limite a ser cumprido ali, aos poucos mingua essa autoridade, ao ponto inclusive de chegar lá na frente e ela não existir mais sobre a vida do filho. Vai minguando a autoridade até ela ser diluída, eliminada mesmo. Permissividade, muita permissão, muitas permissões além da medida, além daquele equilíbrio necessário, e a inflexibilidade, ou seja, não olha, não observa, não analisa, não equilibra, as coisas não estão flexíveis ali, é uma inflexibilidade, é o oposto, o contrário, nem mesmo é feita uma análise, já cede, deixa lá, vamos ver, depois a gente vê como fica, depois a gente resolve como faz, depois que a água entornar, vazar, depois que as coisas acabarem acontecendo de uma forma muito negativa, tóxica, ruim para a vida do filho, aí veremos o que vamos fazer. Isso é uma inflexibilidade. Tudo isso fora de coerência, fora de constância, fora de adequação, vai gerar graves efeitos, pois vai gerar a falta de um modelo de autoridade, deixando marcas negativas na vida do filho. Vai gerar filhos ansiosos e inseguros. Quando os pais não definem com clareza quais são os limites, ou os próprios pais não respeitam os limites que eles impuseram, que foi imposto, o filho sente que caminha na inconsistência. Dessa forma inconsistente, incoerente, os pais não mostram um firme referencial a ser seguido, mesmo que seja para ser criticado, porque o filho vai criticar o seu modo de impor limites, sempre. Mas, se os limites são coerentes,
se os limites já foram analisados, a flexibilidade da situação, se já foi percebido a constância, a consequência, devem ser definidos os limites e colocados ao filho. Então veja, não importa que tipo de limite, ou se você coloca um não, ou um sim, um pode, um não pode, pode outro momento, pode dessa forma, você arruma, faz uma adequação, uma coerência. De qualquer forma, o pai ou a mãe será criticado pelo filho, porque lembra, ele está regido pelo instinto do prazer, pelas necessidades de autorrealização próprias da juventude, e o adulto da relação, que é o pai ou a mãe, que exerce a autoridade, observando qual é a adequação, a coerência, aquilo que está com uma constância adequada também à vida do filho, vai impor uma organização, um jeito certo, correto de se fazer as coisas, que nós chamamos de limites. O filho vai lhe criticar, mesmo que você tenha colocado o melhor limite, a melhor ponderação, a melhor organização da vida do seu filho. De qualquer forma, o filho vai lhe criticar, porque ele está regido pelo impulso do prazer, pelo instinto dos próprios interesses, mecanismos de prazer. Ele não vai entender que a sua forma de colocar uma organização, uma limitação para a vida dele é boa, é certa, é o que deve ser, porque ele tem outros interesses e ele vai persistir a todo momento que você ceda, que o pai e a mãe abram a guarda, que o pai e a mãe deixem de impor os limites que já foram colocados. Quando esse pai e essa mãe cede, não mostra esse firme referencial, não apresenta um modelo certo, firme, seguro a ser seguido. Lembra? Sempre digo, o pai e a mãe são os melhores e os maiores influenciadores da vida de um filho e o melhor referencial. Se o pai e a mãe, ao exercer sua autoridade, não aplicam o melhor referencial, o que o seu filho vai seguir? O que o filho vai entender como norte, como caminho adequado, saudável para a vida dele? Ele vai entender que o impulso do prazer dele é o que deve ser seguido. E dentro da juventude, da adolescência, nós temos uma fase da onipotência juvenil, onde há um endeusamento. Então, o nosso adolescente ali, tudo pode, tudo consegue, tudo é possível, tudo é dele, tudo vem ali para o direcionamento a ele. Então, esse poderio todo, esse alto poder colocado ali, essa onipotência, o superpoder desse jovem é colocado à prova nisso. Se ele acredita que ele é realmente onipotente e que ele pode todas as coisas, não há limites. Então ele pode se apropriar de qualquer pessoa, se apropriar de qualquer coisa, de qualquer lugar, de qualquer horário, de qualquer circunstância. E aí as coisas ficam desenfreadas. Onde está a autoridade neste momento? Onde está a aplicação daquilo que cerceia, que direciona, que coloca uma rédea, um equilíbrio, uma direção para o melhor caminho? Há infinitos caminhos para a adolescência. Mas quais são os caminhos certos? Quais são os caminhos que levam a um final de juventude saudável, ao início de uma vida adulta promissora, com futuro próspero? Quais são esses caminhos? Quais são? São os caminhos colocados pelas autoridades da sua vida, o pai e a mãe em sua autoridade materna e paterna. Nem sempre, aliás, né? Na maioria das vezes, o filho não vai concordar mesmo com esses limites. Os pais não vão agradar os filhos ao impor limites, regras, horários estabelecidos, lugares apropriados, afastamento de certas amizades tóxicas, correção das palavras, da linguagem ofensiva. O pai ou a mãe não vai agradar ao filho. Na verdade, na educação com os filhos, nossa missão não é agradar ao filho,
arrumar, organizar, amadurecer, instituir o filho de responsabilidades, de comprometimentos, de um crescimento, de um desenvolvimento forte, sadio, um desenvolvimento sólido, com futuro que tem condições de ter prosperidade em todas as diversas áreas da vida desse filho. Nossa missão, nossa autoridade materna, nossa autoridade paterna é preparar esse filho. E por isso, nossa missão não é agradar ao filho 100% do tempo, não. Nossa missão é ajustar, avaliar o que é melhor para o filho. É até bíblico. Se você procurar na Bíblia, você vai encontrar: tudo me é lícito, ou seja, eu posso todas as coisas, vírgula, mas nem tudo me convém. E é nessa base, eu penso, nesse valor, que é necessário direcionar ali a autoridade paterna e materna. Não há como agradar ao impor limites. Os pais precisam entender isso. Você pai, você mãe, precisa entender que não há como agradar esse filho constantemente. O filho não ficará agradado da sua autoridade 100% do tempo. Até porque os seus mecanismos já de uma vida adulta são muito diferentes dos mecanismos de um jovem que ainda está no desenvolver adolescente, que ainda está regido pelos princípios dos prazeres. Então, o adulto da relação impõe limites, ainda que isso não agrade o jovem, o imaturo da relação, que é o filho. A permissividade é um caminho de pedras, de enganos. Então veja, quando os filhos têm todos os desejos satisfeitos, não passa por frustrações, não amadurecem com responsabilidade. Eu não estou dizendo aqui que você tem que dizer não para tudo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é necessário ter uma autoridade com coerência, com constância, com adequação, uma organização da vida desse filho, para que ele tenha ali a condição de desenvolver uma autorresponsabilidade, em amadurecer, em estar apto, capacitado a passar por frustrações que poderão vir à vida dele. Há um conceito errado de liberdade dada aos filhos, na medida em que permitem ao filho fazer o que desejam, de acordo com seus impulsos imaturos, que ainda estão se desenvolvendo. Isso é equivocado. A falta de autoridade do pai, da mãe sobre a vida do filho provoca no filho teimosias, preguiças e até mesmo muitos preconceitos. Fica um filho sendo desenvolvido sem as características adequadas, saudáveis, de compreensão de si e do mundo que está ao redor dele. A gravidade da falta de limites é a falta de um referencial paterno e materno firme. A falta de um pilar de autoridade que lhe firma os caminhos a serem seguidos. Isso sim, quando faltará também a formação de um futuro adulto que vai saber se colocar, falar, decidir, ponderar, se direcionar, se reorganizar quando necessário em sua vida adulta. Filhos que não tiveram uma boa autoridade de seus pais não conseguem muitas vezes enfrentar a realidade lá de uma vida adulta, que justamente está recheada de limites e imposições. Então você pai, você mãe que me ouve aqui sabe muito bem. A vida adulta ela é recheada de limites e imposições. Mesmo que eu e você não aprovamos, não gostamos, não concordamos com muitas coisas da nossa vida adulta, mas nós estamos sim com limitações e imposições. Nós não podemos fazer todas as coisas, falar de qualquer maneira, não podemos ir e vir de qualquer forma. Há uma liberdade com imposição, com regras, com direcionamentos, a aquisição de bens, nem tudo é meu, não.
eu preciso conquistar isso, eu não posso chegar e adentrar determinados lugares a uma conduta, uma forma de respeito, de uma forma mais elegante, poderíamos dizer aqui que é uma forma de etiqueta, inclusive, a forma de se colocar, de se posicionar dentro de um mercado, dentro de uma igreja, dentro da casa do vizinho, da casa dos avós, por exemplo, dentro da sua própria casa, no momento de festa, no momento fúnebre, num velório, por exemplo, quando nasce um filho, no momento de uma formatura, de uma conquista, no momento de conquistas em relação a, por exemplo, provas, competições. Nós temos um posicionamento, uma educação, uma forma de agir, uma forma de falar organizada para cada local, dia, hora. Isso são imposições, isso são regras, isso são formas saudáveis de agir, de existir em sociedade. E aí está a limitação. Nosso filho precisa compreender esses limites. Se eu estou, por exemplo, na casa de alguém, se eu tenho uma intimidade muito grande com aquele alguém e já me foi dado uma aprovação para isso, eu posso, por exemplo, adentrar certos ambientes daquela casa, abrir uma geladeira, pegar determinado alimento ali, porque já me foi aprovado, dada essa liberdade. Mas em lugares que essa liberdade não foi aprovada para mim, eu preciso entender isso, que tudo ali não é meu. Eu tenho um limite, eu tenho regras, eu preciso entender como me posicionar, por exemplo. E o jovem que durante sua juventude não tem os limites, as imposições bem colocadas, ele se apropriará de lugares, de pessoas, de objetos, de situações como se fossem dele, e isso lhe parecerá normal, natural, posso pegar, posso abrir uma geladeira, posso entrar no quarto daquela pessoa sem ser chamado, posso chegar numa casa e já ir entrando, posso chegar no mercado e pegar as coisas, posso fazer o que quero. Não é assim que funciona. Quando nós, mães e pais, não exercemos nossa autoridade de forma firme, sólida, com um ótimo referencial firme, o nosso filho vai sofrer muitas consequências lá na vida externa. Porque se ele chegar em determinados locais, se apropriar indevidamente de algumas coisas, nós sabemos qual é o jargão a respeito de quem pega as coisas. Se ele chega em determinado lugar e já entra sem ser convidado, já sabemos também o jargão da pessoa que é uma intrusa. Se ele não sabe se posicionar em uma festa, não tem ali um comportamento adequado, educado, respeitoso, por exemplo, com pessoas mais velhas, ou dentro de uma igreja, ou dentro de lugares mais silenciosos, ou dentro de uma escola, em diversos lugares. Nós sabemos do jargão da pessoa malcriada, desrespeitoso, bagunceiro, a pessoa que também chega em determinados locais e suja, desorganiza, não limpa, não está nem aí para a ordem do local onde está, joga papel para o chão, por exemplo. Estou dando aqui alguns exemplos para você. Joga papel para o chão, lixo para o chão, tira as coisas do lugar, não devolve, entra, faz da maneira que deseja, quebra as coisas de qualquer maneira, não valoriza as coisas que estão ali para ele, por exemplo, despreza um alimento, trata as pessoas de uma forma incoerente, desrespeitosa, uma pessoa bagunceira. Sabemos desse jargão da pessoa bagunceira, desordem, desorganizada. Muitas vezes a gente diz até essa é uma pessoa vagabunda, né? Olha só, tira do lugar, não põe no lugar, pega o lixo, deixa o lixo em qualquer lugar. Sabemos do jargão de falar uma pessoa vagabunda, não faz nada, nem mesmo leva um copo na pia. A gente sabe do jargão, pessoa vagabunda. Veja, eu jamais gostaria que alguém dissesse que meu filho é mal criado, vagabundo, bagunceiro, sujo, desrespeitoso, deselegante, que não sabe se comportar na presença de pessoas, lugares, horários, certas situações. Não dá para nós permitirmos, porque se eu tenho autoridade e eu estou direcionando um caminho, eu preciso dizer qual é esse caminho. Lembra? Nosso filho está regido pelo princípio do prazer, os instintos de prazer. Tudo posso, tudo quero, tudo faço. Não é bem assim. Podemos muitas coisas, sim,
Queremos muitas coisas, sim, vamos ter. Quero fazer várias coisas, poderei fazer, mas nem todas, talvez umas hoje, outras muito mais lá à frente, de acordo com o meu amadurecimento, minha idade. De repente desejo ter algumas coisas, bom, por enquanto eu tenho essa capacidade, esse momento de conquista, eu já tenho, outras ainda não. Então veja quais são os jargões, quais são os estereótipos, marcas, rótulos que nosso filho vai levar adiante na vida dele, justamente porque a autoridade paterna e materna não está firme o suficiente e isso traz consequências desastrosas ao nosso filho. Então você exerce sim uma autoridade sobre a vida do filho que precisa ser cumprida. Por isso nós não vamos agradar o nosso filho o tempo todo, porque quando dissemos não, ou dissemos a ele, agora você vai fazer de um outro jeito, de uma outra forma, ou quando dissemos, agora você vai fazer isso, 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 e vai corrigir aquele mau comportamento que você teve, você vai se desculpar, por exemplo, nós não vamos agradar o nosso filho. Pelo contrário, ele vai ficar frustrado conosco, vai até ter raiva do nosso comportamento, vai até nos odiar naquele momento, mas ele não odeia a mãe ou o pai, ele odeia o comportamento, ele não sabe ainda discernir, diferenciar uma coisa da outra. Mas nós, os adultos da relação, sim, nós discernimos, diferenciamos, ele está odiando, é o meu comportamento de impor limites. A mim ele me ama e um dia lá na frente estará agradecido com isso. Então é muito importante que nós adultos da relação, as autoridades, tenhamos a clareza sobre isso, para que a gente possa definitivamente exercer a autoridade da forma adequada, coerente, constante na vida do nosso filho. A consequência será a frustração enorme, porque as coisas nem sempre serão como desejam. E o pior, não foram preparados para enfrentar as frustrações disso. No futuro, as consequências serão muito piores, muito. A forma dos pais exercerem autoridade, a forma que o pai e a mãe é de autoridade na vida do filho, é muito claro saber como é o filho. Então veja, em resumo, o seu jeito de ser autoridade nos mostra o jeito que é o seu filho. Olhe para o seu filho, saia de cena um pouquinho e perceba como ele age e reage às situações que surgem, às colocações, aos desejos impostos para ele dentro de uma limitação, aos desejos dele e às limitações referentes a esse desejo. Então veja como ele é. Avalie através dele como está a sua autoridade. Em algum momento pode ter ficado frouxo aí no caminho, ou em outro momento talvez você também esteja rígido além. Tem que haver uma coerência, uma constância, um equilíbrio. Não é nem frouxo e nem é rígido ao extremo, senão nós estaremos aí trabalhando com autoritarismo, não autoridade. A forma dos pais exercerem autoridade mostrará como são os filhos. Esse conceito mudou de autoridade, agora atualmente como é a autoridade, mas esse conceito não desapareceu. Antigamente os pais mandavam, os filhos obedeciam sem argumentar, em silêncio, se não agissem como o falado, eram castigados de forma até física, com agressões. Isso era o autoritarismo. O temor das consequências fazia o filho obedecer. Ele tinha um temor, um medo do pai ou mãe bater, agredir, castigar com severidade física muitas vezes. Isso não era uma educação de autoridade, era um autoritarismo. Eu mando, você obedeça calado. Agora nós temos uma mudança, uma reorganização desse conceito de autoridade. Hoje, a autoridade dos pais traz o conceito da coerência, do referencial, da flexibilidade, do diálogo, mas está confundida. E alguns pais têm até medo dos próprios filhos. Veja bem, a autoridade, o adulto da relação são os pais. A sua autoridade tem valor e tem poder, sim. Os pais entram no universo do filho para colher informações, entender, perceber, acolher, analisar o que se passa. E então poderão tomar as rédeas,
causar o impacto dos limites coerentes, ajustar o necessário, fazer o que é necessário nos limites e não no que é prazeroso. Nem sempre prazeroso trará boas consequências. Oferecer a oportunidade da explicação, da clareza, do entendimento e promover as correções, os limites e pontuar a sua autoridade. Em resumo, como é tudo isso que você vem falando, Rosana? Vou resumir. Algo aconteceu ali com seu filho. Eu, pai, eu, mãe, acolho o meu filho, tenho as informações, entendo, né? Abro o espaço para o diálogo, para as verdades do meu filho. Eu preciso ouvir o meu filho sempre. Compreendo os detalhes da situação, percebo os erros e acertos, as consequências da situação e pondero. Olha, será dessa forma, nesse tipo de limite, nesse ajuste, nessa hora, da forma que decido ser. Porque eu compreendo isso. Você deve falar para o seu filho a compreensão que você teve. Ficou claro, filho? É assim que você deve fazer. Minhas ordens devem ser seguidas. Por isso. O filho jovem, adolescente, ele tem uma capacidade aumentada, bem mais além do que o momento em que ele estava na infância. Então agora ele consegue ver e dar sentido às coisas, às situações, às colocações de uma pessoa. Quando era menor, na infância, ainda agimos com um pouco até de autoritarismo. A ideia central é ser autoridade, não autoritarismo, mas de uma certa forma, na infância o filho não tem muitos entendimentos de certas dimensões, algumas coisas não dá para ter tantas explicações ainda, então nós meio que orientamos, ordenamos e o filho cumpre. Mas agora nessa etapa da juventude, é necessário dar um sentido para que o filho vá entendendo, percebendo o porquê de determinadas situações. Quando era criança, na infância, o filho perguntava por que isso, por que aquilo, emendava outro porquê de acordo com a sua resposta e você ia respondendo conforme o filho perguntava. Essa era a resposta adequada. O filho pergunta o tal porquê, você responde de acordo com a pergunta feita. Porque na infância, o que vai satisfazer é a resposta referente à pergunta feita da criança. Agora, na fase da adolescência, o que vai satisfazer é você mesmo, pai e mãe, dentro de sua autoridade, já ir ponderando para o seu filho as consequências e quais são os porquês positivos e negativos de determinada situação. Ele precisa entender, ver um sentido nisso. Quando ele vê um sentido nisso, ele introjeta, coloca dentro dele esse aprendizado. Isso vai se tornar uma virtude, ou seja, algo novo foi aprendido dentro, internamente nele, e ele passará a aplicar. Porque se nossos jovens só recebem não, sim, vai, fica, mas não vê sentido, na sua frente ele vai fazer o seu não, o seu sim, o seu fica, o seu vai, fica quieto, fala, silencia, não é? Na sua frente ele fará, mas as suas costas e os nossos filhos adolescentes passam a ficar muito mais horas sem a nossa presença física, ele não vai fazer, porque ele não introjetou, não colocou dentro dele. Por isso hoje, em atendimento de vários pais surpreendidos, quando foi que meu filho começou a usar drogas? Quando foi que meu filho bebeu e eu não vi? Quando foi que minha filha perdeu a virgindade e eu não sabia? Quando foi que já estava namorando há tanto tempo e eu não sabia? Quando foi que meu filho xingou aquele amigo, bateu, brigou? Quando foi que meu filho pegou determinada coisa de uma casa, de um local e trouxe e eu não soube? Quando foi? Quando foi? Quando ele, à sua frente, faz aquilo que ele entende que é para fazer só na sua frente. Mas não foi dado sentido a ele, então ele não organizou, não introjetou, não colocou dentro dele para ter um novo aprendizado e ser uma virtude a ponto de aplicar este limite, esta regra para toda a vida dele, não importando a distância que ele esteja de você. Porque hoje nós adultos
Você sabe muito bem, pai e mãe, nós fazemos e falamos muitas coisas de acordo com os referenciais que nós tivemos lá no nosso passado. Então, o tipo de educação do passado não se aplica mais 100% atualmente, mas nós temos uma boa bagagem de lá para cá como aprendizado para adequar aos sentidos que o nosso filho precisa ter. Então não dá para educar igualzinho antigamente, mas dá para trazer muita coisa do antigamente para agora com um referencial firme e um referencial forte de um caminho correto a ser seguido. E o filho que transformou os seus limites em virtudes e em aprendizado, é uma vivência com constância, coerência e uma consequência boa, produtiva para a vida dele, deu sentido, ele teve um entendimento, ele compreendeu ali, ele está vivenciando essa nova ação colocada ali com os pais e percebendo boas consequências, bons caminhos, bons resultados, se tornando uma virtude. Isso será levado em amadurecimento, em responsabilidade, em comprometimento com a vida dele próprio e as pessoas ao redor também, para toda a vida dele. Será um adulto com futuro promissor. Então, quando foi que certas coisas aconteceram? Quando seu filho não viu sentido no que você impõe para ele. E isso é muito importante. Quando o filho retruca, eu entendo o que você está me falando, isso, mas eu vejo com outros olhos, não vou fazer isso. Eu entendo de um outro jeito. Não quero fazer. Como você faz isso, pai? Né? Mas eu já vejo com os olhos diferenciados, não vejo. O pai ou a mãe, em sua autoridade, deverá dizer ao filho, ok, também entendo que você não concorda comigo, que você não gosta, que você está odiando, tendo raiva, desaprovando, não gostando de nada do que eu estou te falando aqui. Porém, eu sou o mais amadurecido, eu entendo já a sua situação, eu sei o que é o melhor para você e será assim, assim e assim. E eu estou levando em consideração o que você disse sobre isso. Nós temos valores, temos condutas certas, o referencial precisa ser posto e pontuado. Só existe um caminho a ser seguido e não tem muito termo. O filho necessita dessa firmeza na autoridade paterna e materna. Quando seu filho retruca, ele precisa perceber em você a firmeza, um referencial, um porto seguro, alguém que está certo, convicto do que está impondo nos limites para o filho. Mas isso só vai dar sentido ao seu filho na medida em que ele souber perceber, vivenciar com você algo que deu sentido para ele e que ele percebeu também que você, pai e mãe, levou em consideração o lado dele, os argumentos dele, o que ele pensa, o que ele sente, que você efetivamente está preocupado com ele. Então levamos em consideração o lado do filho, e o filho retruca. Quando retruca, precisamos ter um diálogo onde evidenciamos, colocamos em exaltação ali o nosso filho. Ele é a pessoa mais importante e por isso estamos exercendo uma autoridade. Sem autoridade não há direcionamento, não há amadurecimento também. Sem a sua autoridade de pai e mãe, os referenciais virão de forma externas e muitas vezes tóxicas, enganosas, negativas para a vida do seu filho. Quando o filho vê em você algo firme, forte, seguro, ainda que ele retruque e ainda que ele não goste, ele vai entender que você tem a melhor verdade para a vida dele. Outro ponto, se não dá para ponderar ainda, por faltarem dados, informações, ou suponhamos que o pai ou a mãe tenha dúvidas da melhor decisão, ponderação a tomar, ou seja, você já conversou com o seu filho, você já extraiu as informações, você já observou coerência, você já sabe exatamente os dois lados de uma situação, você já conversou muito com ele já expôs as ideias, os argumentos, os desejos, as fraquezas, as forças, você já tem tudo ali. Você já teve um entendimento de tudo ali, mas você ainda fica em dúvida de qual é a melhor forma a ser seguido. O que você vai fazer
com aquilo em relação ao seu filho, talvez em algo que ele tenha errado, um comportamento muito errado que ele tenha feito, um desejo que ele quer muito, que ele está ali persistindo com você. Você ainda está, não sei exatamente o que fazer. Você vai dizer ao seu filho: calma, vou pensar nisso tudo e vamos resolver juntos. Porém, vamos aguardar até após o almoço ou até amanhã. Ou eu e sua mãe ainda vamos conversar melhor sobre isso e vamos resolver aqui sobre esse seu desejo, essa sua vontade. Voltamos a falar sobre o que queremos decidir para a sua vida e vamos reconversar novamente depois. Nesse momento, eu ainda vou pensar mais um pouco. É melhor aguardar o tempo certo do que tomar precipitações nos limites e depois ter um arrependimento. Porque se eu estou dizendo que você é o referencial firme, forte, seguro e sabe o que faz, sabe o que fala, então você deverá realmente saber o que fala e o que faz em relação à autoridade que você vai exercer sobre a vida do seu filho. Porque eu digo, depois vamos avaliar o que faremos, o que vamos decidir. Porque eu estou dizendo aqui no plural? Porque o filho vai ter que agir numa conduta, num caminho de decisão dessa autoridade paterna ou materna, e o pai ou a mãe terão que assumir, firmar e prosseguir com o limite colocado. Não poderá haver variação, ficar frouxo no meio do caminho, senão evapora todo o trabalho de autoridade que foi feito. É por isso. Então, uma vez que você pondera, organiza, decide, pontua e põe ali em prática, precisa ser continuado. Então, na nossa missão de pai e mãe, há esse ajuste também a ser feito. Preciso ter muita coerência nos limites, nas regras, nos direcionamentos com o meu filho, para que eu não tenha que voltar atrás depois e mostre para o meu filho que eu fui frouxo na minha decisão, que eu não sabia o que estava pensando ou falando, fazendo. Não. É melhor aguardar e decidir no momento oportuno e aplicar pontuadamente a sua autoridade com firmeza nesse referencial. É isso que vai nortear a melhor virtude de aprendizado na vida do seu filho, com o sentido do que ele deve fazer, de como ele deve se posicionar naquilo que é o melhor para a vida dele, porque isso ele vai levar para a vida toda. Precisa ter um significado para ele, precisa ter um sentido. Então o pai e a mãe, em sua autoridade, sabe o que faz e sabe o que fala, por ter observado o filho, a coerência, a constância, as consequências, toda a situação. O panorama todo deve ser conhecido do pai e da mãe. Aprenda as normas, as regras, os limites são muito importantes para que o filho adquira algumas coisas. Vou elencar para você: capacidade de lidar com as frustrações, responsabilidades, amadurecimento melhor, mais saudável, ser confiável, mais segurança, enfrentamento das situações que surgem, melhor estabilidade ao ser humano, ao adulto em que o filho vai se tornar. Os pais precisam sim agir em seus limites, serem orientados ali de acordo com as percepções, as organizações do tempo, do espaço, as situações sobre a vida do filho. A autoridade precisa sim ser exercida. Os limites precisam ser cumpridos. Não negligencie a sua autoridade. Tenha a convicção de que está no caminho certo através das suas atitudes. Então veja, se é coerente, se você já avaliou, se você já foi sensível ao lado, à situação do seu filho, já foi sensível a entender exatamente os porquês daquela situação, daquele comportamento, aquela ação errada do filho ali, se o pai e a mãe já foi sensível a isso, houve ali uma análise da coerência, uma percepção de todo um conjunto, colheu informações, percebeu tudo o que era necessário,
é sim importante exercer e considerar sua autoridade. O filho precisa sim considerar a autoridade de seus pais, autoridades sobre a sua vida. Se a constância dos limites são organizados, são apropriados e aproveitados para as melhores consequências de um desenvolvimento nessa fase da juventude em que está o filho, de acordo com a idade dele, 12 anos, 15, 13, nessa fase da adolescência, 16, a fase aí que vai dos 9,5, 10 aninhos até os seus 17, 18 anos. Se tudo isso é considerado, nós vamos ter filhos com futuro mais promissor, não é? As consequências de um desenvolvimento numa fase que precisa ser ajustada, essas consequências precisam serem consideradas, entendidas. Olha, se há esses limites, se há essas ponderações, se há esse caminho a ser seguido, este ajuste necessário aqui, nós vamos colher essas consequências. Digo nós, porque o pai e a mãe vai manter firme ali a sua ponderação de limites, de autoridade sobre a vida do filho, e o filho vai considerar em agir, em obediência. Isso é muito importante, isso é muito favorável, isso é justo e é necessário ser aplicado numa autoridade com amor. A autoridade com amor, a autoridade amorosa, observa todas as nuances, todos os lados dessa situação, sempre sendo sensível ao argumento que o filho tem, dos porquês que o filho lhe apresentou. Quando isso é feito, considerado, há uma possibilidade que o pai ou a mãe faça suas melhores ponderações e as melhores decisões de uma autoridade amorosa sobre a vida do filho. Quando há o amor envolvido em ambos os lados, lado do pai, da mãe e lado do filho, não há como errar, porque ao ser considerado esses dois lados em amor, certamente o filho vai introjetar, permitir ali que nessa introjeção surja um novo aprendizado de uma nova virtude, um novo comportamento, uma nova vivência mesmo em amor. Ele vai aplicar essas considerações dos limites impostos pelas autoridades de sua vida, seus pais. Quando o filho tem amor nessa relação, nessa consideração, isso vai aparecer, isso vai surgir em obediência à autoridade regida ali sobre a sua vida. De outro lado, a autoridade do pai, da mãe, o pai ou a mãe também vai considerar sua autoridade, valorizar os seus pensamentos, suas análises, suas ponderações, a coerência de tudo que ele percebe, essa questão de trazer ali à tona as informações necessárias para sua decisão de autoridade, para depois efetivamente impor limites. O pai e a mãe, considerando isso, vai ponderar os melhores limites nas melhores decisões e vai manter isso dentro de uma firmeza, de um referencial que vai trazer um norte para o filho, um referencial de segurança, de proteção, de caminho certo, de algo forte, poderoso para a vida do filho. Em amor, isso pode ser feito em um formato com excelentes consequências para o futuro promissor da vida adulta do filho. Porque nessa fase da juventude, na etapa adolescente, os mecanismos de prazer, os instintos, as necessidades ali estão afloradas e precisam de ajuste, porque desenfreia, aflora de um jeito instintivo. E o pai e a mãe, nessa autoridade de amor, a autoridade amorosa, ajusta, organiza, direciona o melhor caminho. Então, pai e mãe, você é sim a autoridade na vida do seu filho e isso precisa ser respeitado, tanto pelo filho quanto por você. Pai e mãe que vai manter a sua firmeza em ir adiante com as suas decisões, com os limites que você impõe, sem ficar frouxo no meio do caminho e sem abrir mão daquilo que já lhe é valioso, a sua autoridade.
o seu papel, a sua missão de pai e de mãe. De quem estamos falando sempre? Do nosso diamante, do nosso filho, nossa maior riqueza. Não esqueça jamais, o seu filho é um diamante.